multiconjugalidades. Não é uma palavra linda? Coisa do Rodrigo, óbvio. E se é dele, é minha também, porque nós temos um casamento, o meu e o dele dura mais do que todos os meus 5 casamentos juntos, então acho que este corresponde ao modelo que o Estado sempre quis, porque multiconjugalidade sempre existiu, gente, e o Estado nunca aceitou. Lembre que o casamento era tido como indissolúvel. Mentira, nunca foi. A lei dizia que era, mas as pessoas buscam a felicidade. Então tá bem. Então dá para se desquitar. Desquites e não quites. Pessoas em dívidas para com a sociedade. Só que não dá para casar de novo. Como assim não? Sabe? Daí tem que virar celibatário, sei lá. Só que não. As pessoas iam atrás de novos vínculos afetivos. Ah, não, mas isso não pode. Pode casar. A Constituição protege casamento. O que não é casamento não é nada. Condenado à invisibilidade, nunca é nada. Enquanto isso existiu, estava na lei. 70 anos de absoluta negação de direitos, direito a alimentos, direito à herança, e essas negativas sempre acabaram, eu não vou usar um termo que eu estou pronta para dizer, mas em respeito vocês não vão dizer, mas liquidando com as mulheres. Mas isso foi uma realidade que foi se consolidando de tal maneira, e como disse a Débora Duprá na sua belíssima palestra, essa função do Estado de cuidar dos seus cidadãos, dos cidadãos, das crianças, tem que passar para alguém, delega para a família, então mas não é família aquilo lá, então o que é? Bom, então, sabe, se começou a falar em concubinato, sem nada, sabe, não, tem que dar, daí veio o companheiro, tem que dar alguma visibilidade, algum direito para desempenhar essas funções, sabe, de cada um cuidar um do outro. Mas isto, sem nada além disso. Só que as pessoas aí não podiam casar. Aí veio o divórcio. Todo mundo dizia que ia acabar com o casamento. Só que a gente podia se divorciar uma vez. De casar uma vez, sabe? Então, tinha uma chance de errar. E se um era divorciado e o outro não era, um já tinha queimado essa chance de casar de novo. Ele não podia casar de novo, sabe? E precisava um prazo, primeiro separar, ficava naquele limbo, e depois, então, se divorciar. Então, tá bem, as pessoas podem casar, pode se divorciar, pode casar de novo, então agora tá tudo bem, tudo bem. Isso, casamento, homem e mulher e tal. Uma coisa tão natural essa ideia de que casamento é entre um homem e uma mulher, que a lei não diz. Não diz. A Constituição não diz, nunca disse, a lei civil nunca disse. E assim, diante deste pavor, a imagem, a ideia de que casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, nossa, que pecado, que abominação, que doença, sabe? Que inventaram a categoria do casamento inexistente. Gente, as pessoas que viviam juntos 10, 15 anos, não, tu não existiu. Tu é invisível, tu não tem direito a nada. E surgiu essa teoria, está em tudo que é livro. A única coisa que eu falo, casamento inexistente não existe. No mínimo que se reconhecer que houve uma união estável, sabe? Tal o pavor a essa ideia. Só que esta é uma realidade que também existe e que não foi reconhecida pela lei, porque o nosso legislador, todos sabemos, ele é um covarde. Ele pega a Bíblia de cabo eleitoral, diz que pensa e fala em nome de Deus e o que Deus teria dito, quando no fundo ele só está querendo garantir a sua reeleição, ponto, e agradar o seu eleitorado, ponto. Foi o que fizeram agora, o tentar aprovar um projeto numa comissãozinha lá, sabe? No fundo, sabendo que não vai passar, mas, ao menos, olha, eu tentei, se não funcionou, mas eu tentei, eu estava lá, votei, isso até foi aprovado, se depois não deu, não deu. Bom, até que acabou vindo o reconhecimento destas uniões homoafetivas, como eu prefiro chamar. E, independentemente disso, a Constituição veio, a Constituição falou, então, pela primeira vez, a união estável entre um homem e uma mulher. Não adiantou nada, porque o Supremo Tribunal Federal, como pode interpretar a Constituição? Então, o que a Constituição diz? A Constituição diz o que o Supremo diz que ela diz.
E ela diz que, onde está escrito homem e mulher, leia-se duas pessoas. Não dá para dizer ao contrário. E, fora disso, não diz mais nada. Aí veio o nosso Código Civil de 2002, um código que foi gestado 50 anos antes, para dizer esta bobagem, assim, artigo 1727. As relações não eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. Diz que é concubinato. O que é concubinato? O que gera? O que existe, não existe, não sei o que não existe? Mas vejam, a própria lei impõe deveres aos concubinos. Está lá, artigo 1708 do Código Civil, que diz que quem recebe alimentos e casa, passa a viver em união estável, ou em concubinato, cessa a obrigação de pagar alimentos, porque outrem assumiu esse encargo. Então, o concubino tem a obrigação de mútua assistência. Não satisfeitos com isso, veio o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que vinha a jurisprudência desde o próprio STJ, desde o ano de 2000, e várias decisões subsequentes, dizendo que, no começo dizia que podia partilhar pensão previdenciária nas famílias simultâneas, porque elas existem, atendem a todos os requisitos da união estável, pública, contínua, duradoura, constituindo família com milhões de filhos, mas todo mundo tem medo de falar da amante, direito da amante, não sei o quê. Não, ninguém está falando de amante, aquela relação fugaz, que tem um nome lindo, amante e tal, quem ama, porque eu não sei se apropriaram essas relações tidas por ilícitas, que essas não geram consequências jurídicas. Né? Se gerasse, comprarem algum bem junto, mas aí não tem nada a ver com uma família, com uma entidade familiar, enfim. E isso estava nesse pé, até que começou essa nossa onda avassaladora, conservadora, para lá. E dois enunciados do Supremo Tribunal Federal, 526 e 529, que admitiam essa partição, voltaram atrás e disseram: é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar, em virtude, não constitui, é incompatível, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Isto é um enunciado do Supremo que é tido por vinculante. Ou seja, a partir daí, ninguém poderia reconhecer, sob esse argumento equivocado, que existe o princípio da monogamia. Não existe, constitucionalmente não existe. Isso aí é uma regra no mundo ocidental, mas que não é em outros. Independentemente disso, as pessoas não estão casando, ninguém está falando de monogamia, porque não está se falando em casamento, ninguém está casando, ninguém está cometendo crime de monogamia. Sabe? E é assim. Só que não. E a Ana Carla, ontem, naquela belíssima palestra, trouxe o julgamento deste juiz fantástico, esse desembargador que eu conheci ontem, e que, agora me fugiu o nome dele, e que ele abordou precisamente, trouxe os princípios. Ontem ela examinou tudo muito fantasticamente, o câmbio do Paraná, agora de 2023, dizendo que não, que há possibilidade sim. Só que e teve uma decisão do Rio Grande do Sul admitindo o registro de uma criança que quer nascer, porque era uma família poliafetiva, formada de 3 pessoas, e ela autorizou, lá do Rio Grande do Sul agora, recentemente. Ele ficou tão assustado com a repercussão que ele não deixa, eu pedi para ele várias vezes, ele não quer nem que eu diga o nome dele, e nem menos que eu mostre a sentença dele. Mas está bem, está lá, transitou em julgado, o Ministério Público não recorreu. Mas sabe o que essas pessoas estão sujeitas? O CNJ simplesmente vir a punir esses magistrados. Isso foi repetido e dito aqui, neste plenário, porque os juízes, os advogados, não têm no seu escritório, cada um ter o seu Código Civil.
e que as pessoas, simples assim, precisam seguir essas normas estabelecidas com efeito vinculante, sejam elas absurdas ou não. E esta é absurda. E a jurisprudência estaria, os juízes bloqueados, não pode fora de ser penalizado administrativamente. Não, não e não. Porque fomos nós, somos nós que estamos aqui, nós que construímos todos esses novos conceitos no IBDFAN, que está transbordando a Lei Mares, que afrontamos muitas coisas que estavam escritas. E nem por isso, eu sempre vejo o grande mérito, eu não digo que é só da porque é da jurisprudência, mas acho que o grande mérito foi do advogado que vem em congresso, que pega livro, que estuda e que bate as portas do judiciário, levando a busca de um resultado de algo que não está na lei, e bate e encontra juízes como este do Paraná, que diz sim, tem esse direito. Foi assim que se conseguiu. Então, o mérito é nosso, gente. Somos nós advogados, é que fizemos e construímos a jurisprudência desse tribunal, dessa justiça. Eu confesso para vocês que eu não sei jogar beach tênis, não o farei. Também, no meu escritório, tem sim um código de família diferente. Porque tem um código pautado pela ética. Ética que não está na nossa lei. No momento que admite essas invisibilidades, essa negativa de direito a segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. Esta postura que não se tem nem na lei, nem na justiça, muitas vezes nós sabemos disso, e em muitos colegas nossos profissionais. Então, cada um de nós precisa, sim, ter um código de ética para tratar das questões familiares dentro do seu escritório. É assim que se vai construir. E este é o que eu pretendo levar, estou tentando levar para dentro da reforma do Código Civil, do qual eu fui brindada com essa indicação, e eu aceitei em função de representar o IBDFAN nesta jornada. E o que eu propus, já encaminhei? Em primeiro lugar, nós temos que falar de entidades familiares. Não podemos falar de direito de família em casamento, não. A Constituição usa entidades familiares, esse conceito plural, tratar igualmente, de uma forma abrangente, casamento, união estável, e depois tem que trazer as famílias parentais. Está lá, a Constituição diz, chamando parental, família solo, enfim, tem que vir aqui para dentro. Tem as famílias reconstituídas, que existem. Precisa vir todas essas realidades já consagradas na jurisprudência e que levou a esse desdobramento a ponto de nós irmos além em mar, como estamos indo e já fomos, para essas questões dentro do novo Código de Processo Civil. E tem mais. Proponho também, né, de emprestar efeitos jurídicos às famílias simultâneas, eliminando esta referência absurda à palavra concubinato, que foi sepultada pela nossa Constituição da República. As famílias recompostas, que eu não conferi outro nome, mas acho que precisaria ter, é formada por pessoas egressas de outros relacionamentos e que vêm com os filhos. Este vínculo entre, também as palavras horrorosas, padastro, mandato, gente, vamos pensar em outras palavras, mas eu adoro inventar palavras, mas, sabe, a minha caixa de invenção tá pequena, sabe? Precisa gerar direitos e obrigações que já vêm sendo reconhecidos na jurisprudência, é isso que nós precisamos trazer na lei. Toda essa nossa sensibilidade, tudo isso que se vem sendo construído, a multiparentalidade, a responsabilidade parental, as próprias sequelas do inadimplemento das obrigações parentais, vamos falar em poder familiar, falar em autoridade parental, dizer que a guarda é sempre compartilhada, que pais não podem abrir mão das responsabilidades, abrir mão da guarda unilateral, que a residência tem que ser dupla quando os filhos convivem, que não há que se discutir mais isso
sabe? Levar isso para o âmbito do Poder Judiciário, porque simplesmente não pode ficar convivendo com o som quando isso ficar comprovado, que isso faz mal para a criança e pelo tempo que fizer mal para a criança. Tá? Nós temos que trazer isso para dentro da lei. E esse é o nosso grande esforço e essa é a nossa grande responsabilidade. E eu me sinto com este encargo, porque tenho vocês que respaldam e constroem o IBDFAN, onde ajudar a gente a construir uma nova lei para uma sociedade mais justa, mais ética, mais igual, mais livre e mais feliz. Muito obrigada.